Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ZTuber. Errei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Z, os ZTubers. No vídeo de hoje vamos falar sobre o filme GOAT, ou em português, Um Cabra Bom de Bola. No filme, o Zé Cabrito, o protagonista, é um pequeno bode com um sonho de se tornar um grande jogador de barrel-ball, um esporte fictício, mas muito parecido com o nosso basquete, mas com alguns elementos bem diferentes. O problema é que o barrel-ball ele é totalmente dominado por animais grandes e ferozes. E é aí que entra a história de superação do Zé. Ao longo do filme, a gente acompanha a sua jornada para se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos, provando que tamanho não é documento, mesmo sendo um pequeno e aparentemente inofensivo bode. No filme, ele passa por várias humilhações, não deixam de jogar, nem mesmo a jogadora que ele mais admira, a Jaque Fonseca, apoia ou quer dar uma oportunidade para ele. Mas por meio de muito esforço, ele vai aos pouquinhos conquistando seu espaço. Você goste ou não de esportes, fica a minha recomendação do filme. A animação é linda, a história é envolvente e você se pega do início ao fim torcendo pelo pequeno Zeca. Agora, se você, assim como eu, ama esportes e ainda mais basquete, o filme é um prato cheio de referências. A melhor e mais legal delas é saber que o filme é inspirado na superestrela do basquete Stephen Curry, um dos maiores jogadores de todos os tempos e com certeza o maior arremessador de todos. Curry, assim como Zeca, é um jogador considerado baixo para os padrões da NBA, mas da mesma forma que Zeca, encontra nos seus arremessos preciosos um meio de passar por qualquer marcador. E eu sou muito suspeito pra falar porque eu sou muito fã do Curry. Ele simplesmente mudou a forma como o basquete é jogado no mundo. Antes dele, o jogo era mais cadenciado, mais lento, com quase todas as jogadas concentradas perto ali da área do garrafão. Ei, Bruninho, coloca aí um garrafão pra galera ver o que é. Mas depois que o Curry chegou com aquela precisão absurda nas bolas de 3 pontos, toda a NBA se transformou. Hoje em dia, os arremessos de longa distância viraram a principal arma do jogo. E todos os times perceberam que chutar de longe era o melhor caminho para vencer. Não é à toa que nos últimos 16 anos não existe nenhum jogador mais vitorioso que o Curry. Nesse período ele conquistou 4 títulos e foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo. Inclusive, o primeiro e único até hoje na história a receber um prêmio de forma unânime. Ou seja, com todos os votos possíveis sendo para ele. Mas um atleta profissional faz de tudo para atingir os seus objetivos. Até porque ele vive disso. No caso do Zé Cabrito e do Curry, a mágica acontece porque eles uniram o talento bruto com a dedicação extrema. Foi por meio dessa combinação de dom, sacrifício, treinos pesados e muita força de vontade que os dois conseguiram atingir um nível extraordinário e se tornaram jogadores lendários. E aí pode parecer até exagero, mas a nossa vida cristã muitas vezes é parecida com a vida de um atleta. E a própria Bíblia usa um atleta como uma demonstração de como devemos agir na nossa vida com Deus. E eu quero trazer 3 elementos que demonstram isso. O primeiro é que, assim como atleta, nós temos um ponto de partida. Todo cristão ele tem um objetivo muito claro na sua vida. No caso de um atleta, esse objetivo pode ser uma medalha, uma taça, um recorde. Mas olha só o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 26. Vocês não sabem que de todos que correm num estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo se murcha. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nosso objetivo não é conquistar algo passageiro, mas a eternidade. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Isso significa que tudo que não dá glórias a Deus, tudo que não agrada a Deus é eternamente inútil, porque isso não vai para a eternidade junto com a gente. Isso não cabe na nossa vida eterna com Deus. E aí Deus nos chama a buscar uma vitória eterna, conquistada por Jesus para nós na cruz. Por isso, a coisa mais importante que um cristão pode querer é aquilo que agrada a Deus e não o que pode simplesmente perecer, sumir de um dia para o outro. Deus nos chama à satisfação eterna e não à satisfação terrena. E por isso, o segundo ponto é a disciplina. A coisa mais importante que um atleta precisa ter é disciplina. Nem sempre ele vai querer treinar,
Nem sempre ele vai ser legal deixar de fazer as coisas que ele quer fazer, mas esse é o preço que se paga para estar no nível mais alto e atingir os seus objetivos. Um atleta tem a capacidade de enxergar claramente que o objetivo é a coisa mais importante. Por isso, ele deixa para trás tudo que atrapalha, mesmo as coisas que ele gostaria de fazer. Isso é o que a gente chama de disciplina. E é com essa disciplina que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1, nos incentiva a correr atrás da eternidade. Portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Precisamos ter muito claro o que é aquilo que nos atrapalha em seguir para a eternidade. Talvez o que te atrapalhe não seja necessariamente um pecado. Às vezes é uma amizade, um sentimento de tristeza, de ansiedade, uma falta de prioridade. Essas coisas muitas vezes não são essencialmente coisas ruins que a gente faz, mas também tiram o foco daquilo que realmente importa. Mas também pode ser que o que te atrapalha é realmente um pecado e você precisa se arrepender e mudar de vida. Pense em quantas vezes você já deixou de buscar a Deus por preguiça ou não deu a devida importância para isso. Ou quem aqui nunca se sentiu tão ruim, com um coração tão pesado, que pensou que Deus nem queria saber de você. Nos dois casos, precisamos entender que a coisa mais importante para nós é glorificar a Deus por meio da nossa vida. Esse é o nosso foco e objetivo da vida. Não importa o que precisamos fazer ou deixar de fazer. No caso do filme, o foco principal do Zeca era dar orgulho para a mãe dele, que sempre acreditou e cultivou o sonho dele de se tornar um jogador de barrel. Já o nosso foco é glorificar a Deus por meio de tudo aquilo que nós fazemos. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é tudo pela vitória. E tudo que um atleta faz é visando o seu objetivo final, ser o campeão, ser o vencedor. Ao se superar e vencer, o atleta faz que todo o seu sacrifício tenha valido a pena. Não importa mais as coisas que ele teve que abdicar, aquilo que ele teve que abrir mão, porque o seu objetivo foi cumprido. E eu não vou dar spoiler do final do filme pra vocês, mas no final, todo o esforço do Zeca vale a pena. Mas quantas histórias de atletas a gente conhece que não foram campeões mesmo com treinamento e se esforçando muito? Muitas vezes a gente quer que uma coisa aconteça muito e a gente tenta fazer tudo certinho para aquilo acontecer. E mesmo assim não acontece. Mas na nossa vida cristã, isso é diferente, porque a nossa vitória é garantida. Olha só o que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Paulo, assim como Zeca, lutou, batalhou e recebeu a sua vitória, mas não por mérito próprio, mas porque soube onde deveria estar a sua fé e esperança, na volta de Jesus. E quem crê em Jesus já tem a vitória garantida, apesar das dificuldades, das provações, daquilo que pode acontecer de ruim na sua vida. Jesus entregou a sua vida por nós, e nele podemos ter total esperança de que nada pode nos tirar a nossa vitória, que é a vida eterna com ele. E aí, gostou de saber disso? Que a gente tem uma esperança viva em Jesus? Conta aqui pra gente qual é a sua maior dificuldade em manter o foco em Jesus. São as amizades, são os nossos pecados. E o que tem te atrapalhado a viver isso? Pensa aí, reflete e conversa com alguém sobre isso. Quem sabe alguém pode te ajudar. E você, já assistiu GOAT ou Um Cabra Bom de Bola? Eu gostei muito desse filme, galera. Pra mim, eu dou 4 Zs pra ele. Vale muito a pena. Se você quiser assistir, ele tá no HBO Max. A animação é linda, a história é envolvente. O Zeca é um personagem que você se apaixona logo de cara e você torce por ele. E se você quer uma história parecida também, que tem a ver com esportes, eu recomendo o anime Haikyuu. A gente inclusive tem um vídeo falando sobre Haikyuu aqui no canal dos YouTubers. E você pode assistir, se não me engano, no Netflix e na Crunchyroll. É isso, galera. Valeu!